Olá, eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Desejo a todos vocês que a paz e o amor de Deus e de Jesus nos envolva e nos ampare nas nossas necessidades físicas, espirituais e materiais mais urgentes. Que nos ampare com bênçãos de saúde, de paz, harmonia e equilíbrio. Hoje, na nossa preleção evangélica, vamos falar um pouco sobre a lei de evolução. E também vamos refletir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Todos nós estamos sujeitos às leis divinas que regem a dimensão moral do ser, dentro das leis morais que também rege todo o universo esse constantemente em expansão, que está sendo criado ininterruptamente por Deus a todo instante. Deus é que tudo rege, tudo cria, mantendo tudo sobre o seu amor infinito e misericordioso. A doutrina espírita nos revela que a lei divina ou a lei natural, ela abrange as leis físicas, que são as leis do mundo material, que esse mundo do qual nós vivemos, mas as leis morais. E muitos se perguntam, o que isso tem a ver comigo, com os meus problemas, com minha vida? Tem tudo a ver. Somos seres em evolução e todos nós estamos sujeitos a leis diversas, leis dos homens e as leis de Deus, leis essa divina e moral, leis que vai nos auxiliar a aprender, a respeitar a si mesmo e ao próximo, vai nos auxiliar na disciplina, na organização e na ordem. Imaginem uma sociedade sem leis, seria o caos absoluto, onde cada um iria impor a sua vontade. Ninguém ouviria ninguém, e a bagunça e a balbúrdia estaria formada. A lei do progresso é aplicada ao espírito sempre através das vidas sucessivas, das encarnações. Assim, cada ser vai se aperfeiçoando pouco a pouco de acordo com as suas escolhas. Por si mesmo, vai se aprimorando nas suas dimensões intelectuais e morais e deixando a condição inicial de simplicidade e ignorância quando fomos criados por Deus. E pouco a pouco, cada ser por si mesmo vai conquistando a sua pureza espiritual, ou seja, se desfazendo daquilo que nos impede de progredir, que é nada mais, nada menos, o resultado das nossas más escolhas ao longo da nossa caminhada evolutiva. E a nossa caminhada não foi feita só de erros, não, também de acertos, mas toda a lei que foi infringida desde o momento que Deus nos criou simples e sem conhecimento, toda a lei que foi infringida deverá ser reparada. Por isso Jesus nos disse, e ainda nos diz, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. E nas noções básicas sobre a doutrina espírita, nos esclarece perfeitamente e com clareza a lei da evolução. Cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A escolha nos pertence. Logo, as consequências, boas ou más, são o resultado de nossas próprias decisões
é a lei da ação e reação, das causas e consequências. Se agora estamos sofrendo, podemos concluir que a causa do sofrimento advém de erros anteriores. Portanto, fizemos o mal, cedo ou tarde, sofreremos a sua consequência. A cada um, segundo as suas obras, disse Jesus. Isso explica a razão de tanto sofrimento no mundo. Por isso, um caminha mais depressa do que o outro, como os diferentes alunos de uma mesma classe escolar. Quanto melhor nossa conduta, mais depressa os libertaremos dos sofrimentos, encurtando o caminho da evolução. Não há céu nem inferno, conforme pintam as religiões tradicionais. Existe sim estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição, os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca, e a vontade de Deus, a suprema vontade, é a lei. Se a sorte do ser humano fosse inapelavelmente selada após a morte, todos estaríamos perdidos. Visto, temos sido muito mais maus do que bons, e quase ninguém hoje em dia mereceria ir para o céu de bem-aventuranças, onde só caberiam os puros. Por outro lado, uma vida, por mais longa que seja, não é suficiente para nos esclarecer a respeito dos planos de Deus. Muitos não têm sequer como garantir a própria sobrevivência. E muito menos ainda a oportunidade de uma boa educação. Muitos nunca foram orientados para o bem. Outros morrem cedo demais, antes mesmo de se esclarecerem sobre o melhor caminho a seguir. Para medirmos o quanto de absurdo existe na ideia do céu e o inferno como penas eternas, basta que formulemos as seguintes perguntas. Como é que Deus, sendo o supremo saber, sabendo inclusive o nosso futuro, criaria um filho sabendo que ele iria para o inferno para toda a eternidade? Que Deus seria esse? Onde estaria a sua bondade, infinita misericórdia? E como ficaria no céu uma mãe amorosa, sabendo que seu filho amado está ardendo no fogo do inferno? E é claro que Deus é bondoso e sabe das nossas necessidades. Por isso a lei de evolução ela é igual para todos, não há privilegiados. Mas as escolhas que fazemos, sim, é o que nos dará uma brevidade para nos dirigirmos a Deus, nosso Pai Criador, ou vai nos estagnar nessa oportunidade da vida diante do Pai. No Livro dos Espíritos, na questão 340, nos fala bem da questão da lei de evolução e as nossas escolhas. O instante em que um espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E o Espírito da Verdade nos responde: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. O viajante que embarca sabe o perigo que se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim, de dar com o espírito, ele conhece o gênero de provas, o qual se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como homem, sabe que vai morrer, mas como este não tem consciência do fato senão do último momento, quando chega o tempo desejado. Então, neste momento supremo, a perturbação o envolve,
como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até a nova existência. Esteja nitidamente firmada o início da reencarnação, é uma espécie de agonia para o espírito. Todos nós estamos fadados à evolução, estamos em direção a uma pureza espiritual para nos aproximarmos de Deus, mas o caminho é longo e nesse caminho deveremos fazer muitas escolhas e que essas escolhas sejam mais certas, mais corretas, e para isso temos o nosso livre-arbítrio. Somos livres para semear, mas também obrigatório será a colheita. E vamos finalizando a nossa preleção de hoje com o Pai Nosso Espiritual, psicografado por Chico Xavier, de Monsenhor Horta. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.